Olá, caríssimos! Você já se perguntou o que é de fato um texto? Geralmente entendemos o texto como um conjunto de frases, ou seja, como algo que foi feito para ser lido. Porém, no mundo dos estudos da linguagem, o texto tem como referência um conjunto bem mais amplo do que esse. E na aula de hoje, o foco é justamente a ampliação do conceito de texto, trazendo a definição e exemplos de textos verbais, não verbais e sincréticos. Quando se fala em texto, normalmente se imagina um documento escrito. Mas texto é tudo aquilo que comunica. E nós não nos comunicamos apenas por meio de palavras. Uma pintura, uma fotografia, enfim, uma imagem pode transmitir muitas informações. Trata-se de um texto visual. Então, podemos dizer que um texto é uma manifestação da linguagem, seja ela verbal ou não verbal. Quando é constituído por palavras faladas ou escritas, o texto é chamado de verbal. Verbo em latim significa palavra, como nesses versos da música Apenas Mais Uma de Amor, do Lulu Santos. Eu gosto tanto de você que até prefiro esconder. Deixo assim ficar subentendido. Palavras, texto verbal. Já quando o texto não conta com o auxílio da palavra, disse que ele é não verbal. A linguagem não verbal está presente em muitos momentos do nosso dia a dia também. No trânsito, por exemplo, somos orientados em grande medida por símbolos e sinais luminosos que possuem significados. Num jogo de futebol, boa parte da comunicação entre árbitros e atletas ocorre por meio de linguagem não verbal. Os juízes usam apitos e cartões e os assistentes usam bandeirinhas. E por fim, quando o texto é constituído por palavras e imagens, ele é chamado de sincrético. Como nessa tirinha, em que o pensamento verbalizado de Garfield, no último quadrinho, permite pressupor que a companhia de John é tão desagradável quanto o brócolis. Alice gosta da minha companhia. Eu entendo isso. Tem gente que também gosta de brócolis. Com isso, chegamos a um conceito de texto mais ampliado e consistente. Trata-se de uma combinação de signos verbais ou não verbais, codificada sob a forma de um sistema linguístico e que forma uma unidade de sentido. E quando falamos em signos, estamos pensando em símbolos, em representações. Nós faremos uma aula específica sobre a teoria dos signos linguísticos. Vale ressaltar também que um texto tem intenção comunicativa, ou seja, procura transmitir uma determinada mensagem que adquire sentido de acordo com o contexto. Por hoje é tudo isso. E vamos terminar com linguagem sincrética.